Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar um assunto que é um pouco polêmico no meio cristão, né? Que é sobre o sábado. Muitas igrejas, né, dizem que nós devemos guardar o sábado, né? De um lado, pessoas dizem que devemos guardar o sábado, que é a minoria. Do outro lado, que é a maioria, diz que nós não precisamos mais guardar o sábado, que o sábado é dos judeus, que o sábado é do Antigo Testamento. Então, assim, em quem acreditar? Né? Em meio a tantas doutrinas diferentes, em quem acreditar? É isso que eu sempre digo, que eu sempre falo, né? Nós não podemos acreditar em homens, gente. A gente precisa acreditar na Bíblia, no que Deus está dizendo ali na sua palavra. Né? Nós não podemos sair acreditando em qualquer pessoa. Né? E como eu sempre digo, não acredita nem em mim. Vá você para a Bíblia e veja o que ela está dizendo. Então, assim, quem que está certo? Né? Uma maioria fala para não guardar, uma minoria fala que tem que guardar. Em quem nós vamos acreditar? Né? Jesus ensinou que nosso amor a Ele seria demonstrado por meio da obediência à lei. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. A lei, a lei de Deus está hoje em vigência como sempre esteve, pois é tão eterna quanto o próprio Deus. Contudo, uma profecia do Antigo Testamento previu uma tentativa de mudança da lei de Deus. Nós vamos estudar sobre isso. Comprometendo todo o seu governo, que está lá em Daniel 7,25. Vamos ler já esse texto, né? Porque assim, muitas pessoas hoje estão dizendo que nós não precisamos mais guardar a lei, que a lei foi abolida, né? Que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a lei foi abolida ali, né? Sendo que não foi abolida a lei moral de Deus. Já expliquei isso aqui, né? A lei que foi abolida ali na cruz foi a lei cerimonial. A lei de matar cordeirinhos e tudo mais. Porque se a lei moral de Deus foi abolida, gente, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, entende? Não faria sentido. Mas Deus, em Daniel 7,25, ele já deu essa profecia pra gente. Né? Lá para Daniel, lá atrás, Deus já estipulou para o ser humano: meu filho, se prepare, preste atenção, que vão mudar a minha lei. É profecia e aconteceu na história, né? Que diz assim, ó: ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Então é profecia. Daniel está profetizando aqui que um dia, um sistema, iria mudar a lei de Deus. E eles mudaram o sábado para o domingo, né? Eles tiraram o segundo mandamento, que é a adoração de imagens, e o 10º eles dividiram em 2. Então, assim, já estava profetizado que essa lei iria mudar. Então, assim, se Deus está profetizando que um sistema, uma besta, né, que é a besta do Apocalipse, está dizendo que esse sistema iria mudar a lei de Deus, então prova que a lei de Deus não iria ser abolido, não pode ser abolido. Porque se fosse abolido, gente, pensa comigo, se essa lei um dia fosse abolida, tipo a lei moral, porque o sábado está na lei moral de Deus, certo? Se essa lei fosse abolida um dia, por que Deus iria avisar a gente? Que um sistema iria mudar. Entende? E esse sistema é contra Deus. Vou ler de novo, ó.
ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então não faz sentido a lei ser abolida, a lei moral, o sábado, né? Gostaria de ler aqui Mateus 5, 21, 22, depois 27 e 28. Como Jesus engrandeceu a sua lei. Olha que interessante esse texto. 21 e 22 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Olha que interessante. A lei diz, não mate, não é para matar. Aí Jesus vem e amplia a sua lei. Então assim, se você chamar o seu irmão de idiota, se você ficar com raiva do seu irmão, você já está o matando. Olha que interessante. Então Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio dar o sentido da lei. Ele veio ampliar a lei. Olha que interessante. 27 e 28 diz assim: Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Olha que interessante. Então não é só adulterar fisicamente. Só da gente olhar para uma mulher e a mulher para um homem, vice-versa, e ela desejar possuir essa pessoa, entendeu? Essa pessoa já está adulterando. Entende? Então assim, o que Jesus está querendo nos ensinar? Eu não posso abolir a lei. Porque a lei é praticamente uma proteção para vocês. Para quem é casado, não adulterar. Para para pessoas não roubar, não matar. É uma lei, gente, de proteção, de amor. Não é uma lei de não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Não é isso, é uma lei de proteção, entende? Então como que Deus vai proibir, vai abolir a sua lei? Não faz sentido. Entendeu? E o sábado está na lei moral de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Quem que está certo? Será que nós devemos guardar o sábado ou não? Entende? Vai juntando tudo isso que eu já estou dizendo. Gostaria de ler aqui Deuteronômio 4,13, que diz assim: Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos de Êxodo 20, que depois escreveu em 2 placas de pedra. Então, quantos mandamentos que são, gente? 9? 11? 7? Não, são 10. A gente não pode tirar. O que estão fazendo, gente? Estão tentando tirar o sábado da lei. Só que não pode, não tem como arrancar um mandamento da lei. Porque lá em Tiago 2,10, deixa eu achar aqui rapidinho. Tiago 2,10 diz assim: Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então não podemos arrancar o sábado da lei. Não existe na Bíblia isso. Entende? O que eu quero que vocês continuem pensando, eu devo guardar o sábado ou não? Entende? Vai juntando o quebra-cabeça na cabeça de vocês. Então assim, os 10 mandamentos Deus escreveu em 2 placas de pedra. Por que 2 placas de pedra? Porque a primeira placa é a nossa adoração, a nossa obediência a Deus. Os 4 primeiros mandamentos.
E na outra placa de pedra são o restante, os 6 mandamentos, que é a obediência, o amor ao próximo. Então o primeiro é o amor a Deus e a segunda placa, o amor ao próximo. Por isso que Deus fez em 2 placas de pedra. Certa ocasião, o intérprete da lei, testando Jesus, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A resposta de Jesus foi: olha só, que é isso que eu estou falando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O que é? A primeira placa, certo? O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então concluiu: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Com isso, Jesus mostrou que os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus e os últimos 6 nosso dever para com o próximo. Não é que Jesus agora estava abolindo a lei e falando: agora amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo. Entende? A lei foi abolida. Entende? Não faz sentido. Porque o que é amar a Deus? Você não falar o nome de Deus em vão. Né? Deus, você não idolatrar outras coisas, adorar imagens de escultura. Porque nós devemos adorar só a Deus e nenhuma imagem. Está lá no mandamento. Né? Não usar o nome de Deus em vão. Não ficar fazendo piadinha do nome de Deus. Entende? Não ficar falando o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus é santo, santo, santo. É 3 vezes santo, como a Bíblia declara. O 4º mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado. Isso é adoração a Deus. Entende? Aí a outra placa, que é os outros 6 mandamentos, né? O que é? Respeite o teu pai e tua mãe, né? Não mate, não cometa adultério, olha só, tudo amor ao próximo. Não roube, não fale mentiras, não cobice. Isso tudo é amor ao próximo. Então Jesus aqui ele não estava abolindo a lei, ele estava ampliando a lei. Entende? Então assim, Mateus 2, 27 e 28 agora. Não é Mateus não, é Marcos. Marcos 2, 27 e 28 diz assim, olha que interessante. Eles pegam esse texto aqui também para falar que a lei foi abolida. Né? Diz assim, e Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. O sábado ele foi criado para o homem descansar, né? Então assim, o que Jesus disse acerca do 4º mandamento da lei é que o homem iria precisar de um dia para descansar. Entende? Primeiro, o sábado foi feito para ter comunhão plena com Deus, tempo para descansar e para ficar com a família, ir na natureza. Deus sabia que nós precisaríamos de um dia para descansar, por causa da necessidade humana. Por causa da necessidade humana é porque o sábado foi criado para a gente descansar, né? Se Jesus disse que tem autoridade sobre o sábado, porque foi ele quem o criou. Se ele tem autoridade é porque ele sabe o que está dizendo, porque foi ele que criou. Ele está querendo dizer que ele conhece o sábado e sabe o que está dizendo. Entende? Então assim, aqui está dizendo aqui, né? Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Ele está dizendo, gente, que ele sabe como guardar o sábado, porque os judeus não sabiam.
Os judeus guardavam tudo errado. Os judeus colocaram, se eu não me engano, 613 leis só em cima do sábado, para proteger o sábado, para que as pessoas não pecassem. Entende? Eles não podiam, gente, eles não podiam nem cuspir no chão, porque eles estavam regando. Né? Na cabeça deles, eles estavam regando a terra. Hoje, lá em Israel, o elevador, você não pode apertar o botão no dia de sábado para subir ou para descer. No dia de sábado, tem um programa lá no elevador, que o elevador fica subindo de andar, vai parando, andar e andar, só para você não ter que apertar. Você não pode andar tantos quilômetros. Gente, isso não é guardar o sábado, entende? Jesus está dizendo, por isso que Jesus ele amplia, por isso que Jesus brigava demais com os judeus, com os mestres da lei lá, né, em questão do sábado. Jesus curava no sábado, eles falavam que não podia. Né? Jesus andava no meio da natureza, né? Não podia. Entende? Então Jesus está dizendo, gente, eu conheço o sábado, porque eu que criei o sábado. Eu sei como que guarda o sábado. Certo? Então vamos lá. O sábado é um dia para descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus. O sábado é um dia para estabelecer comunhão com Deus e uns com os outros. É um sinal perpétuo da eterna aliança de Deus com o seu povo. Gostaria de ler aqui, por causa dessa aliança, gostaria de ler Ezequiel 20, 12 e 20. Olha que interessante esse texto e muito significativo para tudo isso que eu estou dizendo. A gente deve guardar o sábado ou não, gente? Presta atenção. Ezequiel 20, 12 e depois o 20. Diz assim: como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrasse que eu, o Senhor, os separo, para que se dediquem somente a mim. Agora o 20 diz assim: façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembre que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, isso para mim é muito grave, é muito significativo. O sábado é uma aliança de Deus para com o seu povo. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Porque um dia, gente, o planeta Terra, no grande conflito, lembra o pano de fundo que a gente tem que ter? No grande conflito terminará entre sábado e domingo. Quem você adora? Vai chegar um momento que vai vir um decreto dominical, onde a humanidade terá que guardar o domingo como dia santo. E quem não guardar não vai poder nem comprar e nem vender. E mais para frente sairá outro decreto, um decreto de morte, que vai ser a perseguição que nós vamos passar. Entende? Então, de que lado nós vamos ficar? Do lado de Deus ou do lado do inimigo? A gente precisa pensar muito sobre isso, gente. Porque está muito claro na Bíblia, para mim, que o sábado ele está em vigor. Eu vou ler outros textos aqui que vai abrir mais a sua mente. Gostaria de ler Êxodo 31, 13. Olha o que diz: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei
para serem o meu próprio povo. Então o sábado ele tem um valor muito grande de união para com Deus. Certo? É muito grave, gente. Estão tentando pisar na lei de Deus. Estão tentando pisar no dia de sábado. Mas lembra, já foi profetizado. Jesus já avisou as pessoas que isso iria acontecer. Então eu pergunto, de que lado a gente vai ficar? A gente vai ficar do lado da besta, né, que é o sistema que mudou o sábado para o domingo, né, que é a besta do Apocalipse, ou nós vamos ficar do lado de Deus, de Cristo, que está dizendo que o sábado é um sinal de união entre Ele para com o seu povo. Gostaria de ler aqui agora Tiago 2,10, que eu já li, né? Que a gente não pode, se a gente guarda 9 mandamentos, mas não guardar um, a gente transgrediu todos. Então não tem como tirar um mandamento da lei. Não tem como tirar o sábado da lei, porque os mandamentos são 10. Lembra que eu já li? Não 9, não 11. Agora eu gostaria de ler Apocalipse 12:17 e depois 14:12. Diz assim: o dragão ficou furioso com a mulher. O dragão é Satanás e a mulher é a igreja de Cristo. Então Satanás foi combater com a igreja. E foi combater. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes. Isso aqui é os últimos dias, gente. Se o sábado foi abolido, por que esse texto está aqui? Esse e o outro que eu vou ler. Não faz sentido. E não faz sentido quererem abolir a lei, quererem abolir o sábado. Não faz sentido, entende? Então aqui, o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à revelada por Jesus. Quem que é o povo de Deus? Os que guardam os mandamentos. Aí Apocalipse 14:12 diz assim, isso aqui é os últimos momentos. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Que sofrimento? A perseguição que eu acabei de falar. Né? O decreto dominical, a gente não vai poder nem comprar e nem vender. A gente vai passar por um processo de perseguição. Então que povo é esse? Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então me explica, se os mandamentos foi abolido, por que nos últimos dias, os últimos momentos, o povo de Deus estará passando por esse sofrimento e estará aguardando os mandamentos de Deus? Me explica. Entende, gente? É muito sério isso. É o que eu sempre digo. Em meio a mais de 40 mil, 34 mil, 40 mil denominações religiosas pelo mundo e todas estão dizendo ter a verdade, sendo que é uma verdade. É uma verdade, não são várias verdades. Em quem eu vou acreditar? Não sei se você consegue sacar a estratégia de Satanás. Se uma pessoa, gente, está a fim de procurar a verdade de verdade, e qual igreja que ele vai procurar, sendo que tem mais de 40 mil? Qual igreja que ele vai? Isso é uma estratégia de Satanás para com as pessoas sinceras que estão tentando buscar a verdade e não conseguir encontrar. É muito sério isso, gente. É muito sério. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Por que devemos descansar no sábado? Né? Eu gostaria de ler aqui primeiro. O que eu posso e devo fazer nos dias de sábado? Primeiro, fazer o que Jesus ensinou e o que ele fazia. Segundo Mateus 12:12.
Diz assim, né? Mateus 12:12. Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. Jesus estava lidando aqui, né? Ele estava dizendo assim, Jesus respondeu, se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Jesus estava falando para os judeus, pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado, porque Jesus curava as pessoas no sábado. E os judeus acusavam Jesus, porque era sábado, não podia fazer. Aí Jesus falava, se uma ovelha sua cair no buraco, você não vai lá tirá-la no dia de sábado? E é claro que os judeus iriam tirar, né? Porque eles pensavam no lucro. Não vou perder uma ovelha, né? Vou perder dinheiro, entende? Aí Jesus estava querendo dizer, então por que eu não posso curar uma pessoa que vale muito mais do que uma ovelha no dia de sábado? Então o que Jesus está dizendo? É lícito fazer o bem ao sábado. É isso que ele está querendo dizer. Entende? Como Jesus ele estava ampliando a sua lei. Ele estava ampliando, né, a questão do sábado. Jesus sempre entrava em conflito com os judeus por causa do sábado, por causa das leis dos judeus. As 613 leis lá. Jesus estava tentando mostrar, gente, isso é bobeira. Não precisa guardar tudo isso. Vocês estão sufocando as pessoas. Não é assim que guarda o sábado, né? Aí continuando, existem 3 dimensões para se fazer o bem. Primeiro, faça o bem estando com a sua família no dia de sábado, né? O sábado é um dia de estar com a família, né? Priorize a família por causa da correria do dia a dia, né? Os dias hoje tá tão corrido, o sábado é um dia de descanso. É um dia para a gente desligar tudo e estar com a família. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ficar em contato com Deus, tipo, indo à igreja para nos relacionarmos com as pessoas que são o corpo de Cristo e com Jesus, que é a cabeça da igreja, e também ler mais a Bíblia e orar mais. Esse é o segundo ponto. Né? A gente deve estar com a família, a gente deve ir à igreja, nos relacionarmos com o povo de Deus, né? Que é o corpo de Cristo, e com Cristo, que é a cabeça da igreja. A gente precisa fazer isso no sábado, que é um dia de adoração. Entende? Terceiro ponto. Tirar um tempo para estar em meio à natureza. Isso ajudará demais na educação dos filhos para mostrar a eles o Deus Criador. Nós devemos tirar a tarde, né? De manhã a gente vai na igreja como Jesus fazia. Jesus ele iria na parte da manhã na igreja, no dia de sábado, né? Aí você se relaciona, você vai para casa, almoça com a sua família. Entende? Aí você dá uma descansadinha, aí à tarde você pega e leva os seus filhos, para quem tem filho, né? Vai em meio à natureza. Porque Deus está ali, gente. É a criação dele. Você anda no meio da natureza, vê os pássaros, vê as árvores, as flores. É maravilhoso. Você ficar em contato com Deus intensamente. Entende? Coisa que você não faz no dia a dia, na correria do dia a dia, né? Eu não devo tirar ou dispensar a minha atenção das coisas espirituais no dia de sábado. Eu não devo dispersar a minha atenção, tipo assistindo televisão, internet, jogos, baladinhas, músicas, filmes. Eu não devo tirar o meu dia, o dia de sábado, para essas coisas. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, plenamente. Desliga a TV, gente. Desliga o celular, ou deixa no silencioso. Entende? Não ouve músicas do mundo, ouve músicas evangélicas.
né? Ou se você for ligar a TV no dia de sábado, coloca lá numa TV, por exemplo, eu coloco na Novo Tempo, né? Que ali tem cultos, tem adoração, sabe? Esse é o sentido do sábado, né? Eu posso fazer uma caminhadinha, não aquela caminhada de correr, sabe? Que a gente faz no decorrer da semana. Eu vou caminhar em meio à natureza, né? Eu vou numa praça aí que tem árvores, tem plantas e tal, entendeu? Ali eu fico com as minhas crianças, sabe assim? É maravilhoso. Na parte da manhã eu vou à igreja. Gostaria de ler aqui Isaías 58, 13 e 14. Olha o que esse texto diz. Olha que fantástico. Diz assim: O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuide dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. O sábado é santo, gente, é santo. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor. Não é essa festa que a gente vai na balada, é a festa da gente estar alegre para ir numa festa. Faça desse dia um dia feliz, um dia como se você estivesse indo a uma festa, um dia gostoso, entende? Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuide dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês. Olha a obediência, entende? Como que a gente precisa obedecer a Deus para ter uma vida melhor, gente, num mundo tão mal que a gente vive, num mundo tão desgranhento, onde só tem maldade, corrupção, doenças. Se a gente obedecer a Deus, Ele vai dar alegria para nós, mesmo a gente vivendo num mundo totalmente mal, perdido. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. Olha que interessante. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Muito legal isso. E olha, gente, eu posso dizer por experiência própria. Quando eu comecei a guardar o sábado da forma certa, né, da minha forma pecadora, que nós somos falhos, nós não vamos guardar a lei de Deus, gente, perfeitamente. Mas só o fato da gente querer guardar, Deus já está vendo isso em nosso coração, que nós estamos nos esforçando para guardar. E quando eu comecei a guardar o sábado, como que a minha vida mudou? A minha vida com a minha família. Sabe, é aquilo que eu falo, eu posso estar em meio à tempestade, dentro de mim existe uma paz incrível que não sai, mesmo que a minha vida esteja em tempestade, entende? Passando por problemas, enfim. Deus, Ele traz uma paz, uma alegria tão grande dentro da gente que é incrível. É incrível. Então assim, né? Por que devemos descansar no sábado? Porque Deus descansou nele, abençoou esse dia e o santificou. Gênesis 2, 1 e 3. Quando Deus criou, né, na criação. Deus, quando Ele criou o sétimo dia, Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Ele não abençoou e santificou, gente, o domingo, a sexta-feira, a terça-feira, não. Ele abençoou e descansou no sábado e santificou o sábado. Porque Deus ordenou que o santificássemos. Êxodo 28 a 11. Gostaria de ler sobre o sábado no mandamento. Olha o que diz. Êxodo 20, a partir do 8, diz assim: Lembra-te do dia de sábado, que é um dia santo.
faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Então qual que é o 7º dia? Porque muitas pessoas hoje fazem assim, né? Ah não, o 7º dia é o meu dia de descanso. Por exemplo, estou trabalhando numa loja, né? Aí a minha folga é na terça-feira, esse é o meu 7º dia. E o que Deus está dizendo aqui? Qual que é o 7º dia? O dia de descanso. Vou ler de novo. Lembra-te do dia de sábado. Então, o 7º dia não é a terça-feira, não é o domingo, não é a sexta, é o sábado. É o dia de descanso, é o sábado. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas o 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para o ser um dia santo. Então Deus santificou, abençoou a terça-feira, a segunda, a sexta, o domingo? Não. O sábado. É por isso que quando a gente obedece a Deus e guarda esse mandamento, gente, a gente recebe bênçãos. E Deus nos santifica, Deus nos ajuda no processo da santificação. É incrível, é maravilhoso esse dia, maravilhoso. Então assim, né? O maná que Deus providenciava no deserto do 1º ao 6º dia da semana mostra a santidade do sábado. Isso aqui é muito interessante, porque o que acontecia? Deus ele mandava um maná na época de Moisés, né? No deserto. Aí Deus, no sábado, ele não mandava. Olha que interessante. Aí Deus falava assim, gente, na sexta-feira eu vou mandar uma porção dobrada para vocês. E vocês pegam essa porção dobrada, porque no sábado eu não vou mandar o maná. O que Deus está querendo dizer? Gente, o sábado é santo, é sagrado, é um dia de descanso. É um dia para se dedicar a mim, o Senhor seu Deus. É um memorial eterno entre Deus e o seu povo. O sábado era guardado nos dias de Neemias. O sábado será observado na nova terra. Isso aqui eu quero ler. Olha que interessante. Isaías 66, 23 e 24. Olha que fantástico. Que eu volto a fazer a mesma pergunta. Nós ainda devemos guardar o sábado ou não? Olha o que diz aqui. Isaías 66, 23 e 24 diz assim: em todas as festas de lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Isso aqui é no céu. Isso aqui é no céu, na nova terra, né? Quer dizer, aqui na terra. Quando a gente for para o céu, passar 1000 anos e voltar para a terra, o sábado vai estar em vigor. Como que o sábado foi abolido, gente? Como que nós não precisamos mais guardar o sábado? Se nós vamos ainda continuar guardando o sábado na nova terra. Entende? Gostaria de ler um versículo antes aqui que diz assim, ó, 22. O Senhor Deus diz, assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar, quer dizer, quando a gente for para o céu, a gente voltar, né, que a gente vai morar aqui na terra, Deus vai criar uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, entende? Durarão para sempre. Pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes.
Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. O que quer dizer? Nós vamos estar aqui na terra. Deus vai morar com a gente aqui na terra. No dia de sábado, o universo vai vir para a terra adorar. No dia de sábado, adorar a Deus, tipo como uma igreja. Vai ser uma grande igreja e nós vamos estar ali adorando a Deus no dia de sábado. Como que o sábado foi abolido? Se na nova terra, no novo céu, a gente vai continuar guardando o sábado. Fantástico, né? Como que a Bíblia, ela é assim, para quem quer enxergar, né? Como que ela é direta. Como que ela é fácil de entender algumas coisas. Então, assim, gostaria de ler aqui Lucas 4:16, 23, 54 e 56. Então, assim, o sábado ele foi observado no Novo Testamento, né? Olha o que diz. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido, no sábado, conforme o seu costume. Foi até a sinagoga. Aí ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Agora 31. Então quer dizer, o costume de Jesus era ir na igreja que dia? Nas sinagogas? No dia de sábado. Agora o 31. 31. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Olha que fantástico. Agora o 54. Lucas 23, 54. Olha o que diz. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, o dia da preparação, que dia que é? É a sexta-feira. Por que dia da preparação? Porque a gente precisa nos preparar, gente, para receber o sábado. De tão sagrado, de tão santo que o sábado é. Então, por exemplo, né? Se eu preciso limpar a minha casa, que dia que eu limpo? Eu vou limpar no sábado? Não, eu limpo na sexta-feira. Para organizar a casa no dia de sábado. Se eu vou fazer uma comida, eu faço no dia de sábado? Não, eu faço na sexta-feira. Eu deixo tudo pronto na sexta-feira, para que no sábado eu apenas coma, né? Eu esquente a comida e coma, para não ter trabalho, porque o sábado não é um dia de trabalho. Entende? Então é o dia da preparação. Se eu preciso fazer uma compra, né? Eu faço na sexta-feira, na quinta, na quarta, no sábado não. Então, o dia da preparação. A gente precisa se preparar para receber o sábado. Olha o que Paulo diz em Atos 16, 13, que diz assim: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Então Paulo vai para a natureza observar o sábado. Né? Então assim, é o que eu já disse, a gente precisa, na parte da tarde, né, ir, se puder, ir à natureza, ficar em meio à natureza também, adorar a Deus na natureza. Né? Agora eu gostaria de ler aqui Atos 17, 2, depois 18, 4. E olha que interessante. Se o sábado foi abolido na cruz, por que Paulo aqui está guardando o sábado? Na natureza. Paulo, um grande teólogo, um dos maiores teólogos da Bíblia, não sabia que o sábado tinha sido abolido? Que não precisava mais observar o sábado? Você está vendo como é que não faz sentido algumas coisas? Atos 17, 2 diz assim: Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas,
com as pessoas que estavam ali nas sinagogas. Então, o Paulo, ele também observava, né, o sábado. Agora 18:4 diz assim: E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Todos os sábados. Interessante, gente. O sábado ainda está em vigor. Lembra que eu li lá em Apocalipse? Os últimos momentos. Não podemos abolir o sábado. O sábado vai ser a grande questão nos finais dos tempos. Quem você adora? Né? Os homens que estão dizendo que é o domingo ou a Deus que está dizendo que é o sábado? Marcos 3, 2 e 5 diz assim, né? Porque assim, esse texto aqui, o que quer dizer? Jesus, ele transgrediu o sábado, gente? Não, porque Jesus nunca pecou. Então, o que quer dizer aqui? Jesus, ele está mostrando às pessoas como deve guardar o sábado. Uma das coisas também. Entende? Que diz assim, ó. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: Venha cá. E perguntou aos outros: O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixá-la morrer? Ninguém respondeu nada, quer dizer, eles não estavam querendo entender. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Jesus curou no sábado. Então, né, qual que é a questão? É fazer o bem ao sábado. Por exemplo, gente, no dia de sábado, se o meu vizinho ele precisar de um remédio, né, ele não tem dinheiro, ele está precisando daquele remédio, e ele falar para mim: Júlio, você pode ir lá na farmácia pegar para mim? Eu vou lá e eu posso comprar o remédio e trazer para ele. Eu não vou estar pecando, porque eu estou fazendo bem ao meu próximo, porque ele não pode fazer, ele não tem dinheiro e ele precisa daquele recurso ali naquele momento. Agora, se eu precisar de um saco de arroz, por exemplo, chegou o sábado, eu venho almoçar, não tem arroz, acabou o arroz da minha casa. Aí eu vou lá no supermercado e compro o arroz. Eu pequei. Entende? Porque eu posso esperar o sábado passar, eu posso comer outra coisa. Entende o significado do sábado? O sábado não é para o meu uso próprio, mas para o benefício do meu próximo, para eu ajudar o meu próximo. Entende? Então assim, se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ainda que acusado de quebrar o sábado, na visão de alguns religiosos, Jesus na verdade mostrou o verdadeiro sentido do sábado. Jesus veio mostrar o sentido, como se guardar o sábado. De fato, ele estava apresentando o uso correto deste dia. Jesus entrou em atrito com os líderes religiosos na sua época por causa da maneira legalista de interpretarem o quarto mandamento. Eles criaram centenas de leis sobre o que deveria ou não ser feito no sábado. Para eles, andar mais de uma jornada, cerca de 1 quilômetro, cuspir no chão, pegar qualquer peso, apanhar espigas, curar, tudo isso era pecado. Ser feito no sábado, né? Lembra que eu falei? Isso para os judeus era pecado. Eles colocaram mais de 600 leis em cima do sábado para o povo não pecar. Aquilo virou um inferno para a nação. Um inferno. O sábado virou um peso. E Jesus veio mostrar que não. O sábado não é assim, gente. Como muitos hoje pensam, né, que a gente não pode fazer nada no sábado. Que o sábado é um peso. E não é um peso. O sábado é maravilhoso.
Para quem guarda o sábado de verdade da forma que tem que ser, é maravilhoso guardar o sábado. É muitas bênçãos que a gente recebe, é uma alegria incomparável. Jesus, por outro lado, veio mostrar o verdadeiro sentido do sábado, que havia se perdido em meio a muitas regras humanas. Jesus ele veio explicar como se guardar o sábado. Agora eu gostaria de ler aqui sobre a profecia de Daniel 7:25, que a gente já leu aqui. O que quer dizer essa profecia? A profecia de Daniel 7:25, que lá fala que um poder iria mudar os tempos e a lei, Foram 3 mudanças que eles tentaram fazer na lei de Deus. Primeiro, exclusão do segundo mandamento, que é sobre as imagens, que Deus pede para a gente não adorar imagens, não fazer imagens, nem adorar. Segundo, divisão do 10º em 2, Porque tiraram o segundo mandamento, eles tiraram o segundo mandamento e pegaram o 10, dividiu em 2. E o terceiro ponto, mudaram o sábado para o domingo. Essa mudança do sábado para o domingo, ela é antiga. Tudo começou no 3º século. Constantino baixou um decreto para que as pessoas não trabalhassem no primeiro dia da semana, o domingo, porque esse dia agora iria ser homenageado o sol. Daí vem a expressão inglesa, Sunday, o dia do sol. Um pouco mais para frente, no ano 364, no concílio de Laodiceia, os primeiros concílios das igrejas, eles pegaram esse decreto, que era civil, e foram incorporando nas igrejas. Então eles pegaram esse decreto, que era civil, e eles começaram a introduzir nas igrejas. Aí as igrejas começaram a ensinar que o dia que devemos descansar é o primeiro dia da semana. Isso aqui, gente, foi aos pouquinhos. Aos pouquinhos o domingo começou a entrar dentro das igrejas e o sábado começou a ser esquecido. Desde o ano 364. Por isso que hoje as pessoas falam o que falam, porque o sábado foi esquecido. Começaram até chamar esse dia de Dia do Senhor, sendo que o Dia do Senhor na Bíblia, bíblico, é o sábado. Porque Jesus ressuscitou nesse dia. E porque Jesus ressuscitou nesse dia, agora passou a ser um dia do Senhor, que na Bíblia diz que é o sábado. Então quer dizer, porque Jesus ressuscitou, agora esse é o dia do Senhor, o dia santo. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não tem essa mudança. Deus não autoriza essa mudança, entende? Deus não autoriza. Pesquisa na Bíblia, não existe. Onde está isso na Bíblia? Então, com o passar do tempo, o sábado foi se esquecendo e o domingo sendo exaltado. Então, finalmente, o golpe fatal foi dado. A tradição ficaria acima da Bíblia. Não importa o que a palavra de Deus diz, a tradição é mais valiosa que a Bíblia. Hoje é assim. A igreja diz que a tradição é mais importante do que a Bíblia fala. Isso é muito perigoso, gente. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé, pois ela mesmo diz, maldito o homem que acredita no outro homem. Não acredite nas pessoas, gente, acredite na Bíblia. Vá para a Bíblia e veja o que ela está dizendo, não o que os homens estão dizendo. Então, assim, as igrejas que estão observando o primeiro dia da semana, o domingo, elas estão obedecendo uma tradição cristã e não a Bíblia. Elas não estão obedecendo a palavra de Deus. Isso é muito grave, é muito sério.
Então a última perguntinha aqui está escrito assim, né? Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Segundo o Apocalipse que eu já li, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Guardar os mandamentos. Essa é a característica da igreja de Deus e do povo de Deus. Guardar os mandamentos, gente. Esse é o caminho que nós devemos andar. Tem algumas perguntinhas aqui que eu anotei que às vezes pode ser algumas dúvidas, né, que vocês possam ter. Que diz assim, ó, por causa da guarda do sábado, alguns dizem que os adventistas são uma seita. Será que os adventistas eles são uma seita como muitos dizem por aí? Resposta: seita é um movimento herético. O que é uma seita? Seita é um movimento herético que ensina heresias, doutrinas erradas e que estão totalmente contrárias à Bíblia. Então, assim, se você pegar para estudar as 28 doutrinas adventistas, você verá, né, que os adventistas não é uma seita. Exemplo, nós acreditamos na Trindade, na divindade de Cristo, na personalidade do Espírito Santo. Isso aqui é alguns exemplos. Na salvação unicamente pela graça, doutrina do juízo, e por aí vai. Atos 24:14 diz assim, olha que interessante, se nos chamarem de seita, então que seja dessa forma, que Paulo diz, olha o que Paulo fala. Porém, uma coisa confesso ao Senhor, eu sigo o caminho que os judeus dizem ser uma seita, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Então ele estava chamando Paulo por seguir a Bíblia. Então, se estão chamando os adventistas de seita porque eles estão seguindo a Bíblia, então nós somos esse tipo de seita que Paulo está dizendo. Fantástico, né? Então, assim, seita na visão das pessoas ignorantes, que não sabem, né? Eles acham que é assim. É alguém que ensina o que ninguém ensina. É a visão de um povo que faz o que ninguém mais faz. Então, na visão deles, seita é um povo que ensina o que ninguém mais ensina. Porque o povo adventista, gente, ensina o que está na Bíblia. Como, por exemplo, o sábado. Sendo que a maioria não ensina. Então, por causa disso, na visão deles, nós somos uma seita. E seita não é isso. Seita é o que eu li. É a que eu acabei de ler. Então, assim, né? Hoje, nos nossos dias, se tudo fechasse por causa do sábado, se tudo tivesse que fechar por causa do sábado, o mundo sobreviveria? Olha que interessante. Veja a nação de Israel, o país de Israel. O país de Israel, gente, fecha. No sábado nada funciona, nada funciona. E eles sobrevivem. Eles estão lá, sobrevivendo. Se eu não me engano, é um país rico. Olha que interessante. Existe mais de 20 milhões de adventistas pelo mundo e todos guardam o sábado. Nenhum está passando fome. O que eu quero dizer, gente? Deus, ele abençoa. Deus, ele ajuda. Por exemplo, nossa, Júlio, mas eu estou num emprego que eu trabalho no sábado, o que eu vou fazer agora? Creia em Deus. Ore a Deus. Ore a Deus, peça a Ele ajuda. Senhor, o que eu faço? Me mostre o caminho, me mostre o emprego. Jesus, ele vai te abençoar. Mesmo que você ganhe menos, mas ele vai te abençoar por você querer fazer o que ele te pede. É fantástico, gente. As pessoas acham que os adventistas são que nem os judeus.
por causa das 613 leis. As pessoas acham que a gente é igual a eles, mas não. Que eles têm em cima do sábado, né? 613 leis em cima do sábado. Mas isso não é verdade. Gostaria de explicar aqui a questão que eu já falei, né? A questão de limpar a casa, né? De esquentar a comida, que na época de Israel, gente, Deus ele proibiu das pessoas acender fogo no dia de sábado. Mas naquela época as pessoas tinham que buscar lenha, acender o fogo, era um trabalho de esforço. Hoje, gente, é só a gente apertar um botãozinho para ligar o fogo. Porque tem muitas pessoas que dizem, né? Ah, vocês não podem esquentar comida no dia de sábado. Gente, esse não é o significado do sábado. O sábado é um dia de descanso. E eu apertar um botãozinho do meu fogão, eu vou ficar cansado? Entende? Então não faz sentido. Nós não somos como os judeus. É isso que eu quero dizer. Entende? A gente leva uma vida no dia de sábado como Jesus ensinou. Né? Então, assim, então, para finalizar aqui, gostaria de ler algumas coisinhas que diz assim: não se engane, porque daqui para frente, aquilo que vai ser a definição para os fiéis e os infiéis, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, tem a ver com o respeito à sua lei e ao quarto mandamento. Lembra o pano de fundo, o grande conflito? Tudo vai acabar em adoração. Quem você adora? Os homens, que vai ser o domingo, pelo domingo, ou a Deus, que vai ser pelo sábado. Por isso não acredite nos homens, e muito menos em mim. Investigue a sua Bíblia e veja o que ela diz sobre o assunto. Então hoje as igrejas que observam o domingo, elas obedecem uma tradição e não a Bíblia, que começou com a Igreja Católica, no início da era cristã. Nós precisamos conhecer a verdade. Olha o que diz Apocalipse 12, 17, 14, 12, que foi o que eu li. Né? Quem que é o povo de Deus nos finalzinhos dos tempos, o que eles vão estar fazendo? Eles vão estar observando a lei de Deus. Como que a lei de Deus foi abolida, o sábado foi abolido, sendo que nos últimos dias o povo de Deus vai estar guardando a sua lei. Você acha mesmo que o diabo está preocupado com uma igreja que pode tudo? Não existe restrição para nada. Não existe uma doutrina a ser seguida. Tudo é permitido. Você acha mesmo que o diabo está preocupado com essa igreja que pode tudo? Você percebe como é sério essa questão? Você não encontra na Bíblia um único texto dizendo que o domingo é o dia santo. Você não encontra. Mas você encontra dezenas de vezes falando do sábado. Existe uma profecia falando que a lei de Deus seria mudada. Se nós hoje não abrirmos os nossos olhos, nós seremos levados com a multidão, como diz Mateus 7, 13 e 14, que diz assim, olha que interessante: entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno e muitas pessoas andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, andar na contramão do mundo. Levam a vida e poucas pessoas encontram esse caminho. Quem que guarda o sábado hoje, gente? A minoria. Quem que guarda o domingo? A maioria do mundo. É a porta larga.
Se a gente quer seguir a Cristo, a gente tem que andar na contramão do mundo. Então, se o mundo, a maioria aqui está dizendo que está andando na mão do mundo, será que esse é o caminho certo? Porque se eu quero guardar o sábado, é difícil. Eu vou passar por várias barreiras. Entende? Pensa nisso. Pensa nessas coisas. A lei de Deus é eterna. E hoje faço um convite para você. Esse dia como um dia santo, você aceitaria esse dia como um dia santo? Faço esse convite para você, que deve ser observado. Lembrando que Deus nunca te pediria algo impossível de ser praticado. Deus ele não pede coisas, gente, que é impossível para nós. Porque Ele ajuda. Se você estiver disposto ou disposta em seguir a lei de Deus, em fazer a vontade de Deus, Deus é maravilhoso. Ele abre as portas para nós. Pensa nisso. Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Aquilo que é impossível para mim, para nós, para Deus não é. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. É só você crer. É só você ter fé. A gente precisa acreditar mais em Deus. Acreditar no que Ele pode fazer por nós. Porque Ele é um Deus dos impossíveis. Um Deus maravilhoso. Ele nunca vai deixar um fiel passar fome, desamparado. Nunca. Deus é fiel, gente. É nós que não somos fiéis com Ele. E às vezes a gente passa por dificuldades, às vezes a gente está em conflito com a gente mesmo, às vezes nós estamos doentes e a gente não sabe o porquê. Pensa nisso. Obedeça a Deus e o mais Ele fará. Busque Ele com mais intensidade e obedeça o que Ele está te pedindo. Ele sabe das coisas, nós não. Ele vai abrir portas, Ele vai te abençoar, Ele vai te santificar, porque Ele fez isso comigo. E Ele faz com milhões de pessoas que obedecem a sua lei, inclusive o sábado. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo.